Caros ouvintes da TV e Rádio Imperatriz, nós continuamos aqui na Trinitec, né? Hoje, dia 2 de abril, Dia Internacional de Conscientização do Autismo. Estamos aqui com o Dr. Gustavo e a doutora Florence, né? Que palestraram aqui no evento, e eles têm duas contribuições para dar para os munícipes aqui de Ribeirão das Neves sobre esse tema que é tão importante, que é o autismo, porque eles têm uma causa particular, porque tem um filho, é um filho mesmo? Dois filhos autistas. E a esposa. E a esposa. Então, é o seguinte, é muita informação importante que eles poderão levar até vocês, tá? E no segundo momento, eu já combinei com os dois aqui, nós vamos ter um outro momento um pouco mais formal, um bate-papo mesmo sobre o tema, onde eles vão externar com muito mais clareza, com muito mais informações sobre o tema. Tá bom? Doutor Gustavo, obrigado por nos ouvir aqui, doutora Florence. Então eu passo a palavra para vocês, para que vocês possam externar para a gente um pouco da importância e de como lidar com esse tipo de problema, vocês que têm uma causa. Vou deixar meu marido falar, porque senão ele vai falar que só eu que falo. Na verdade, o autismo não é um problema, né? O problema é a falta de conhecimento, a falta de informação. O autismo ele atinge, de acordo com estatísticas da ONU, cerca de 1% da população mundial. Atualmente é Atualmente, 1 a cada 36. Nos Estados Unidos, o CDC, que é o Center of Disease Control and Prevention, ele já tem estatísticas de 1 a cada 36 crianças de 0 a 8 anos de idade dentro do espectro. Então, o que a gente precisa, na verdade, é de conhecimento, compreensão e fornecimento de toda a estrutura e terapias necessárias para que essas crianças se desenvolvam da melhor forma possível. Porque a gente não pode esquecer que a gente tem um foco muito grande em crianças, mas o adulto ele cresce, ele se torna um jovem, se torna um adulto. De 80 anos autistas. A Florence tem pacientes autistas já na terceira idade, né? Então é preciso que a gente entenda que são pessoas como qualquer outra, que têm plenas possibilidades de ter uma vida plena. E o que a gente precisa é simplesmente fornecer as ferramentas necessárias para que eles se desenvolvam corretamente e quebrar as barreiras que a própria sociedade impõe, muitas delas atitudinais, né? Que é o preconceito, que é a exclusão, a segregação do autista, porque ele tem, na verdade, o autista não tem cara, ele tem um comportamento diferente, ele pensa diferente. Então, assim, através da conscientização, através de informação qualificada e adequada, a gente quebra esse preconceito e permite que eles usufruam, né, e circulem normalmente em qualquer ambiente. Nível 3 de suporte, possa ir com as terapias e junto com o seu médico e sua equipe, ele possa evoluir de um nível 3 para um nível 1, como foi o caso do nosso filho, que ele era 100% não verbal. Mário não falava nada. Mário fala. Mário tem um cognitivo preservado. O nosso outro filho autista, que é o Filipe, ele batia a cabeça, ele saía, batia a cabeça e ele falou umas palavras, ele balbuciou, mas quando chegou a hora de falar a frase, em vez de ele falar eu quero banana, eu quero banana. Sim. Então não era uma frase com função, então ele não tinha uma comunicação com função. E aí, a partir do não, a gente passou a se engajar mais, né? Eu não posso ficar dando spoiler do nosso próximo, Sim. Se engajar mais, e esse não foi muito doído, mas a partir dele nós criamos nosso podcast. A gente também promove simpósios para toda a região de Minas Gerais, para as escolas, faculdades, estudantes. É um simpósio que a gente sempre diz que é de família para família, é para todo mundo. Não interessa se você é médico, se você é estudante, é de família para família. E a próxima edição dele está vindo por aí, dia 4 e 5 de outubro, se Deus quiser, e depois a gente conta mais. Isso aí. E hoje, né, dia 2 de abril, ele é celebrado desde 2017 por escolha da Assembleia Geral da ONU como Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Justamente porque a gente ainda tem essa necessidade de romper essas barreiras, né? E a ONU coloca justamente isso, que é a necessidade de ultrapassar todas essas dificuldades e disseminar o conhecimento, disseminar a informação para que o autista seja visto como só mais um indivíduo, como qualquer indivíduo
comum Como eu na disse sociedade, aqui, sem não nenhum tipo adianta a de gente empecilho. querer que uma criança que estuda com meu filho trate ele da mesma forma que os colegas, se uma vez que a gente não foi correto, honesto o suficiente com aquele grupo de mães e explicou, olha, meu filho está chegando na escola agora, ele tem outros 3, ele chegou agora por isso, ele tem essa condição, mas ele é um doce, ele é muito amoroso, é muito tranquilo. E a gente escreveu um texto enorme, a gente dividiu ele, escreveu uns 15 parágrafos, assim. Mas foi muito gratificante, porque a partir daquele momento a gente educou várias famílias, são 23 no total da sala. A gente educou 23 famílias a ensinarem aos seus filhos que sim, existem crianças que são diferentes e quando um pai ensina seu filho que tem um colega que é diferente, que ele pode ser melhor em algumas áreas do que o seu filho e às vezes dificuldade em outras, que tá tudo bem. Ele pode ser tratado como uma criança como outra qualquer. Mas para isso a pessoa tem que ter o coração aberto e abrir e se colocar e se expor. Às vezes eu não vejo como exposição, eu vejo como esclarecimento, como correto, é o justo. Porque depois como é que você vai cobrar do pai dele que o filho dele xingou o seu filho na escola? Se você nunca teve a coragem de dizer que o seu filho é autista num grupo de pais e de mães. Então, essa na verdade foi a minha lição do ano que eu tive. Sim. Quando ele conseguiu entrar na escola, que depois a gente conta tudo para vocês. Eu quero agradecer aqui ao Dr. Gustavo por ter me corrigido, porque eu disse que o autismo é um problema. Eu peço desculpas aqui, porque realmente a gente tem que falar da forma correta. E você que é amigo de um autista, você que é pai de autista, busque informações. Dr. Gustavo, doutora Florença, eles têm informações enormes para ajudá-los a lidar com isso. Porque, como o doutor bem disse, o desconhecimento é o fator preponderante para ter a dificuldade de lidar com isso, né? Então, a gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que ter um sentimento altruísta, no sentido de entender e lidar com o próximo que tenha esse tipo. Como que eu posso chamar, doutor, quando uma pessoa é autista, ele qual tipo de referência que eu dou para isso? Por favor. Eu diria que ele é um humano, como qualquer outro. Mas todos, e ele é diferente, ele é único, assim como todos nós somos únicos, né? E eu acho que o principal para a gente compreender é partir do pressuposto do respeito, que esse é um valor universal que a gente não pode abdicar. A gente pode até não saber, como você mesmo falou, uma palavra que não é adequada, mas a gente não pode permanecer na ignorância. A gente tem que ser humilde o suficiente de reconhecer o erro e sempre tentar melhorar. Essa que é a nossa principal função, né? Tentar ter uma sociedade melhor para os nossos filhos, para que quando eles estiverem maiores, mais velhos, e quando nós não estivermos mais aqui, que eles tenham um futuro melhor e mais inclusivo. E sigam a gente no nosso @montando um time. Se tiver dúvidas, pode mandar no direct, somos nós que respondemos e depois a gente conversa mais. Foi um Esse prazer. endereço, obrigado. Esse endereço a gente vai deixar disponível na rádio para quem nos ouve, para quem nos assiste, né? Mas eu gostaria de falar para vocês que esse tema é tão abrangente, que esse momento é tão pequititinho para que eles possam nos ajudar a conscientizar a nossa população da importância desse tema, né, doutor? Então nós vamos ter um momento aqui posteriormente, já combinamos aqui com o doutor Renato aqui, que é da Trinitec, parceiraço, segundo a doutora Florença. A gente né? não conseguiria Tem nos fazer apoiado aí nos nossos simpósios, nos nossos apoios. eventos, na disseminação de informação. São pessoas excepcionais, as pessoas que moram em Belo Horizonte, a gente não saber mesmo, a gente não sabia que ele tinha tudo isso aqui. E a gente ficou apaixonado e encantado de ver que, gente, a gente não sabe que isso existe. Então, assim, eu fiquei apaixonada. E quando a gente pega e fala em Belo Horizonte,
eu viro para Renata, mas eu queria levar a pessoa aí para ver, porque se a pessoa não vier aqui e ela não vê, ela não acredita que em Ribeirão das Neves tem o que tem aqui. Tem o que o Renato oferta, tudo de tecnologia, o Dr. Vitor Haas, as fisioterapeutas, as minhas todas. Inclusive a gente também roubou os bonequinhos dele para todo simpósio nosso, eles vão lá no nosso simpósio também. Eu falei que eles já são quase nossos. Tá vendo, queridos nevenses, a importância da Trinitec para o nosso município, para o estado de Minas Gerais, para o Brasil, né? Talvez nós nevenses ainda não conhecemos, mas quantos surpresos ficaram ao saber que esse tremendo projeto está aqui no município de Ribeirão das Neves. E cada vez que a gente vem, ele está de uma forma. Ele está sempre progredindo, crescendo e evoluindo, e que nos deixa muito felizes. E sempre com o propósito, né, que é o melhor de tudo, de promover a inclusão, de oferecer oportunidades para que as pessoas possam se desenvolver. Então, nós tivemos aqui com a doutora Florence, né? E doutor Gustavo. Pessoal, são doutores e que têm filho autista. Para você ver que isso não é questão financeira, não é questão cultural. É pertinente e passivo de estar em qualquer lugar. Então é aí com isso que nós vamos lidar. Muito obrigado, doutora Florence. Muito obrigado, doutor Gustavo. Que contribuição. E aguardo vocês na nossa próxima entrevista, que será de uma forma mais tranquila, onde vocês poderão externar todo o conhecimento que vocês têm em prol daqueles que também têm esse... A mãe fala à vontade. Então, para essas pessoas que também passam por esse mesmo desafio. Né? A gente que agradece, precisam de um acalento, às vezes receber um diagnóstico recente, tá esse meio é o nosso perdido. propósito. Esse é o nosso propósito. É só nos chamar no direct, conversa. A gente sempre pode falar e fazer algo para aquela família. Oferecer orientação e acolhimento. São dois pressupostos essenciais para todas as famílias que estão envolvidas com o autismo. Embasamento científico. Com embasamento científico. Então a gente encerra aqui agradecendo a doutora Florence, doutor Gustavo. Então a gente deixa ele embora. Valtinho Menezes para a TV e Rádio Imperatriz.